quando você, dentro de um relacionamento, né, você ancora as tuas emoções, os teus sentimentos, a sua expectativa na outra pessoa, você vai se frustrar. Os Paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola! Olá, povo parolindo, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Os Paroleiros para mais uma roda de parola inédita, parola de número 246. Meninos, faltam 4 parolas apenas para a gente alcançar o número de 250 parolas, cara. Eu estava lembrando aqui, pesquisando nas nossas parolas antigas, a festa que a gente fez quando a gente completou 50 parolas. O tema era família. Nós colocamos as esposas aqui. Foi uma noite incrível, linda, com choro, com história. Foi um negócio tão legal. E passaram-se aí já 4, 5 anos depois disso. E depois de 200 parolas, depois daquela, em breve, nós vamos chegar em 250. Mas, enquanto isso não chega, vamos aqui tocando a nossa parola 246, ajustando aqui, como diria antigamente Ricardo Boechat, iríamos apertar as carrapetas para a gente continuar aqui navegando nesta parola incrível que, aliás, promete hoje, pela primeira vez em 6 anos de Os Paroleiros, nós vamos ter uma parola hot. Isso mesmo, querido internauta, pequeno padawan. Nós hoje faremos uma parola hot, porque o assunto hoje é relacionamentos. O assunto hoje é relacionamentos à luz da Bíblia. E nós vamos aqui, então, desmistificar algumas coisas que talvez você tenha aprendido errado até hoje, mas que o nosso Mente Brilhante vai trazer toda a sua sabedoria a respeito disso. E aí, Mente Brilhante, como é que você está com este decote lindo aí? Você gostou? É o decote. Não é muito meu agrado, não. Eu tenho uma pena, né? Porque, na verdade, é um decote estilo Tony Ramos. Tony Ramos. Utilizando a máxima de que vale tudo isso se você não está aqui. Então o nosso ursinho Pimpão está lá em São Paulo, no seu estúdio 100% improvisado. Enquanto isso, em Presidente Prudente, estamos lá com Oráculo e o seu fundo falso aí, o seu cenário falso atrás dele, né? E aí, Oráculo, tudo bom aí? Tudo jóia. Fundo falso, uma ova. Você sabe que eu já tirei o livro daqui para mostrar para você, né? Mas enfim. Exatamente. Mas muito bom, né? Muito bom. O Wilsinho sempre arrebentando no figurino, né? Graças a Carol, que é a Carol que veste ele. Sim. Não, nesse caso, hoje foi minha mãe. Pronto. Sempre tem alguma mulher por trás, não tem jeito. Se não é a esposa, é a mãe. E outra, aqui em casa, né, eu já não tenho a mãe, mas tem a filha agora, assumindo esse lugar. Né? Então sempre uma delas está dando pitaco, não tem jeito. Ela já está palpitando nas suas roupas já, Paulinho? Ela que escolhe a roupa do culto ou não? Não, a do culto é a Flávia, né? Mas ela dá pitaco. A Alice dá pitaco em tudo, cara. É incrível. Ela já chegou na fase, Paulinho, de não deixar você usar meias brancas enquanto você usa sapato social no culto ou não? Não, porque eu também não faço isso, né, velho? Aí também tá exagerando, né? Ela não é filha de tiozão, cara. Peraí. Ele ainda não virou pastor advogado trabalhista. Eu tô brincando sobre isso, cara, porque aqui no meu serviço, às vezes aparece, e o uniforme da empresa que eu trabalho aqui é calça social preto e sapato preto. E aí, cara, vira e mexe, aparecem uns caras com aquelas meias de tênis branca, assim, né? Aí senta na mesa, por baixo da mesa, fica o pezão para fora, assim, aquela meia branca até o meio da canela, assim. E aí não tem jeito, cara. Eu passo por eles, dou bom dia,
E aí, quando sai do campo de visão, eu faço au! Igual o Michael Jackson. Bom, senhores do conselho, vamos então avançar na nossa parola hot, né? Que a ideia hoje é a gente falar sobre relacionamentos, né? Sexo e limites. E por que não a gente não misturar esses assuntos todos? Mas, para você que nos acompanha, tenho certeza que você, aí navegando na internet, você vai encontrar muitos conteúdos em abundância, e inclusive de muito melhor qualidade do que esse que nós vamos falar hoje aqui. Então, o assunto a gente não vai entrar nas questões de pode, não pode, faço, não faço, é de Deus, não é de Deus. Isso aí é um assunto que você pode pesquisar em muitos outros lugares, inclusive com pastores que falam muito bem a respeito desse assunto. Posso até, inclusive, citar um pastor Ricardo Vasconcelos, de Brasília, tem um ministério muito bacana sobre essa questão de sexualidade dentro do casamento, mas a nossa ideia hoje é a gente conversar sobre relacionamentos, e aí a gente vai entrar num campo aqui, que é o campo pré-casamento, né? Afinal de contas, a gente já escutou algumas vezes, Paulinho, e a gente faz piada sobre isso, que a questão das duas metades da laranja só existe na música do Fábio Júnior. Que, na verdade, todos nós somos laranjas inteiras à procura de alguém para ser espremido e fazer suco com a gente, né? Arthur, essa história das duas metades da laranja, cara, eu acho que só deu certo em música isso, né? E música bem de ruim qualidade, de má qualidade. Porque a gente deve partir do seguinte pressuposto, né? Você citou um pastor que trata a questão de relacionamentos, né? De uma forma bastante bacana. E eu, particularmente, tenho um amigo que a qualquer momento a gente pode trazer, inclusive, para conversar conosco aqui, o Nelson, do Ministério Eu Escolhi Esperar. Ele fala bastante acerca dessa realidade, né, do procurar no outro aquilo que me completa, procurar na namorada, no namorado, aquilo que completa o outro. E ele parte do seguinte pressuposto: o que me completa é Jesus, não é alguém, não é uma pessoa, né? Então, começa errado, começa mal qualquer relacionamento que começa nesta procura por quem me complete. Isso é um equívoco, é um erro, porque a suficiência, e aí a gente volta num assunto que desde a semana passada, quando nós gravamos a nossa parola da semana passada, Arthur, você usou um termo que me sacudiu durante a semana inteira, né, quando você falou acerca da nossa suficiência a estar em Cristo. A questão, a gente estava falando de bebida e ali você disse o seguinte: a questão não é por que fulano bebe, a questão é por que a suficiência do fulano não está em Cristo e ele precisa de subterfúgios, né? Eu acho que o princípio é o mesmo aplicado a tudo, né? Inclusive naquilo que diz respeito a relacionamentos. A suficiência de alguém deve estar em Cristo, né? A completude de alguém deve estar em Cristo. Cristo deve ser aquele que nos completa naquilo que nos falta. E isso é decisivo, é definitivo, né? Então, um começo ou um ponto de partida equivocado para alguém buscar um relacionamento já é esse: vou buscar alguém que me complete, a segunda metade da laranja, a tampa da panela, sabe? Isso é um ponto de partida errado. Uma segunda realidade, e agora entrando, quem sabe, numa perspectiva um pouco mais voltada ao fazer as coisas certas, usando princípios corretos, e aí eu vou para um texto bíblico em 1 Tessalonicenses 4, versos 4 e 5, a palavra diz assim:
A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um de vocês deve saber como controlar o seu próprio corpo em santidade e em honra, sem se deixar levar pela paixão como os pagãos que não conhecem a Deus. Né? Então, há um princípio, há um pressuposto estabelecido na palavra dentro do ambiente do relacionamento. A Bíblia não conhece namoro, tá? Então, a Bíblia não tem essa prerrogativa do namoro. Agora, o fato da Bíblia não conhecer não significa que a Bíblia proíbe. Como eu disse, a Bíblia não conhece. Né? No entanto, a Bíblia conhece ou reconhece o relacionamento do homem com uma mulher como legítimo. E a questão sexual, ela é reservada para o ambiente chamado matrimônio. Portanto, tudo aquilo que atenta contra o ambiente natural de um relacionamento sexual é tido por imoralidade. E aí a gente cai naquilo que o texto bíblico diz. Né? Abstenham-se da imoralidade, estejam distantes desta realidade imoral, desta realidade deturpada de relacionamento. Quando percebemos isso, então nós vamos, quem sabe, começar a delinear qual o lugar do namoro dentro da perspectiva de relacionamento de um homem com uma mulher. Um homem e uma mulher que, ao olharem-se, perceberam, pelo menos num primeiro momento, uma afeição, e que agora, através do namoro, começam a preparar, a pavimentar o caminho para um casamento, para um relacionamento completo. Um relacionamento sem as reservas que são peculiares àquilo que não é casamento. Namoro não é casamento. Namoro não é 1 Coríntios capítulo 7, o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. Não é isso. Né? Namoro tem uma finalidade de conhecimento de um para com o outro, de diálogos honestos que projetem futuro e que, de fato, cruzem informações ao ponto desse casal, que está se preparando para, de fato, ser um casal, decidir colocar na balança, acima de paixões. Né? O texto fala que nós somos capazes de refrear nossas paixões. Então, colocar a lógica acima de paixões para, né, nesta balança, perceber se, de fato, os valores eles convergem, não, eles divergem. E uma vez sendo valores divergentes, esse namoro é um namoro que precisa acabar. Uma vez sendo namoros convergentes, este namoro é um namoro que vai prosperar e vai avançar na direção do casamento. Ou seja, nós temos projetos, nós temos planos que vão avançar na mesma direção, a gente não vai estar puxando a corda, cada um para um lado. Né? Tudo isso cai exatamente naquilo que você colocou, Arthur, quando você coloca duas metades de uma laranja, que na verdade não funciona desta forma. Né? A coisa funciona a partir de pessoas que de fato são distintas e completas em si mesmo porque foram completadas pelo Senhor. E estabelecendo juntas projetos que foram, na verdade, estabelecidos por Deus para eles, para elas, para estas pessoas, para que elas possam viver estes projetos juntos. Então, uma perspectiva de vida, uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de sonhos, que seja convergente em pessoas que são completas, porque foram completadas por Jesus. Eu creio que aí a gente tem um ponto de partida para avançar com o bate-papo. Eu não concordo por um único motivo, deixando muito claro. É claro que você não concorda. A gente sabe disso. Isso é óbvio. Porque o profeta que entoou esse salmo que nos inspira há tantos anos é um cara muito bem casado. Ele é tão bem casado que ele se casou por mais de 6 vezes. Então, por favor, vamos manter a ordem, a decência. Um marido experiente, um marido experiente. Então, dito isso, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, infelizmente nós temos que ouvir esses impropérios, né? Eu tenho dó das ovelhas desse que se diz pastor,
mas eu não posso deixar com que essa palavra profética, que esse profeta geracional, porque ele é da geração 70, 80, 90, e eu não sei como que ele chegou no 2000, mas o homem, ele, né? Mas feito esse esclarecimento, né? Eu gosto da expressão solteiro no grego, que a palavra solteiro no grego não, perdão, no hebraico, ela significa completo. E aí eu me lembro uma vez quando Carol estava na cozinha, e ela virou para mim e falou assim: você é a tampa da minha panela, você me completa. E eu me lembrei dessa expressão em hebraico, né, que vai dizer sobre o solteiro ser completo. E eu falei para ela assim: olha, você não é a tampa da minha panela, você não é minha frigideira, não importa qual utensílio doméstico você queira ser, porque a bem da verdade é, quando você, dentro de um relacionamento, né, você ancora as tuas emoções, os teus sentimentos, a sua expectativa na outra pessoa, você vai se frustrar. E eu gostei muito disso que o Paulinho falou, trazendo daquilo que nós falamos na última parola, né? Porque, de fato e de verdade, quando você está completo no Senhor, quando você está cheio do Senhor, você não vai ancorar as suas necessidades, você não vai ancorar as suas emoções no próximo. Então, pera um pouquinho, como que fica essa questão do relacionamento, do casamento? Vamos lembrar da questão básica do casamento, né? Quando Deus ele vê que o homem estava só, eu gosto da expressão em hebraico, quando vai dizer que a mulher ela é auxiliadora, e no português, a gente já falou isso em algumas parolas, infelizmente o português ele é ruim, né? Quando fala de auxiliadora. Porque, na verdade, essa palavra no hebraico seria, né, o melhor é, aquela que é opositora para o mesmo objetivo, né? Como que pode ser opositora para o mesmo objetivo? Ela que vai fazer o contraponto, ela que vai trazer o equilíbrio, por isso que ela é auxiliadora. Aí isso sim é algo interessante. E mesmo dentro desse aspecto, eu gosto muito do ensino do apóstolo Paulo, que ele vai dizer assim: você que é solteiro, você que é completo, você que não ancora suas emoções no outro, cuide das coisas do Senhor. Então, ou seja, enquanto eu estou solteiro, e aí eu gosto quando Jesus ele traz a expressão do eunuco, quando ele traz as três expressões, né? Uma por nascença, outra por opção e outra, que agora esqueci a terceira, o Paulinho vai lembrar, mas são três. E aí o que acontece? Aquele que escolheu, como foi o apóstolo Paulo, ele escolheu viver uma vida de solteirice, né? Porque para ele não queria perder o seu tempo com o casamento. Então você está falando mal do casamento? Não, o próprio apóstolo Paulo fala que ele recomenda, se você está solteiro, permaneça assim solteiro, né? Porque aquele que casa, ele para de se dedicar 100% ao Senhor e ele tem que dividir agora a sua responsabilidade com a casa. E aí vem um ponto interessante, porque nesse mesmo texto o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se você está se abrasando, ou seja, se você está orando em línguas, se você está com imposição de mãos, está na hora de você se casar. Você não deve manter essa chama acesa enquanto você está solteiro, porque é dali ladeira abaixo. E esse é um ponto interessante, porque você vai começar a trabalhar com fornicação. E fornicação é o sexo antes do casamento. E pasme, nós conhecemos, na nossa realidade aqui em São Paulo, uma pessoa que virou e falou da seguinte forma para o seu noivo. Estavam noivos, hein? Falou: olha, eu acho que cada um de nós devemos experimentar por um mês, mais ou menos, uma vida de solteiro, e depois a gente volta. O homem se recusou. Falou: não, eu já tenho certeza do que eu quero. A esposa falou não e foi fazer um test drive. Lembre-se, uma coisa importante, eles já mantinham relação sexual antes do casamento.
E a Bíblia diz que você não deve manter uma vida de fornicação. Ah, vocês estão sendo muito caretas. Não é questão de ser careta. A questão é você ser obediente à palavra do Senhor. A questão é você ser sujeito e viver uma vida de santificação. Deus, ele te chamou para a santificação. E eu me lembro, não sei se o Paulinho vai lembrar, quando eu estava para me casar, uma pessoa do nosso convívio, ele virou e falou, como que você sabe se você e Carol, vocês vão ser aptos um para o outro? E aqui mora uma estratégia do Satanás que é demoníaca. Por quê? Qual foi o pensamento? Vocês não mantiveram relação sexual, vocês se guardaram. Quem vai garantir que vocês vão ter compatibilidade no casamento? E aí veio a sugestão do inferno, que foi, por que vocês não tentam antes? Veja, a bandeja de Satanás sendo apresentado para quê? Aquilo que tinha como coroação no casamento se transformaria num vexame. Então, veja, nós não estamos sendo aqui radicais, nós só estamos sendo bíblicos. E ser bíblico no dia de hoje está sendo osso. E aí eu não posso deixar de citar algo que aconteceu que, para mim, gente, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, eu recomendo que vocês sigam Liz Balesteiro. Porque Liz Balesteiro, outro dia, postou algo que foi de fazer eu cair o queixo. Liz Balesteiro, para quem não sabe, é a filha desse indivíduo aí. Com certeza ela é adotada, porque ela é muito bonita para ser com essa cara feia aí. É a cara da mãe. Mas ficaria indelicado eu falar da sua esposa. Então eu posso zoar com você, da sua esposa não. Né? E ela virou para mim, ela escreveu assim, pessoal, siga lá, L.Balesteiro. Diz assim, quando eu estou conversando sobre relacionamento com a minha amiga e ela fala, se você está queimando por Jesus, não namore um extintor de incêndio. Dito isso, encerro a minha fala aqui. Sigam L.Balesteiro. Liz, queremos você aqui. Gente, a gente abriu agora um monte de... O Ilcinho sempre fala, né? Abrimos um monte de caixa de minhoca aqui. Tem alguns assuntos que acho que dá para a gente pontuar, mas vamos tratar um por vez aqui, que eu acho que penso que vai ser muito produtivo. O Paulinho falou uma coisa, e o Ilcinho concordou com isso, que homem e mulher, né, o marido e mulher, na verdade, eles não se completam. E eu concordo com isso. Eles não se completam. Mas as pessoas se complementam. E o que eu quero dizer com isso? Aqui em casa, por exemplo, a gente, eu e a Priscila, nós somos assim opostos em muitas coisas, né? Mas a principal característica nossa que é oposta é a questão do temperamento. Né? Eu sou um fleumático e a Priscila é uma colérica crônica, assim, né? Então, o que acontece, gente? A gente brinca que ela é o acelerador e eu sou o freio. Então, o papel dela, um dos papéis dela é me empurrar. E um dos meus papéis para com ela é dar uma freada. E eu entendo que nesse equilíbrio existe algo muito especial e muito produtivo com isso. Eu acho que a maioria dos casamentos existem essas complementações. Porque eu gosto de usar uma ilustração no ministério que eu tenho aqui com homens, que eu falo que família é um esporte coletivo. E onde que eu quero brincar com isso, né? Esporte coletivo é algo que a gente não joga sozinho, é algo que a gente não vence sozinho e é algo que a gente não perde sozinho. Mas o homem foi colocado como capitão desse time. Até aqui, beleza, tal. O fato de eu ser o capitão do time significa que eu sou o camisa 10? Não. Significa que eu sou o craque do time? Não. Mas às vezes pode acontecer, por exemplo, de o craque do time ser o meu caçula aqui, o Rafa. Em outras situações, o craque do time pode ser a Priscila. Em outros momentos pode ser a Liz. Por quê? Porque cada um de nós foi criado com características únicas que fazem de nós pessoas especiais
pessoas que têm dentro do seu DNA o propósito também de servir outras pessoas, principalmente aqueles que estão dentro de casa. Então, eu vejo a mão de Deus exatamente nisso. E onde eu quero chegar com eu vejo a mão de Deus nisso? O pastor Cláudio Duarte, ele prega muito a respeito de casamento e de família, e eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele fala, mas tem algo que ele fala que eu acho muito interessante, que é a seguinte coisa: não adianta você orar e pedir para Deus uma pessoa sábia se você não sabe escolher. Com quem nós vamos nos casar é a segunda decisão mais importante da nossa vida. A primeira é escolher por Cristo. Segunda grande escolha na nossa vida, a mais importante, é escolher com quem nós vamos casar. Por quê? Porque isso vai determinar como nós vamos viver os próximos anos da nossa vida. Se você fizer uma má escolha, você compromete o resto da sua vida. Porque a aliança do casamento é para sempre. Então, dentro deste princípio de aliança que a gente entende, que ela é perpétua, saber escolher bem com quem você vai se casar é super importante. E olha só que coisa interessante. Saber escolher não é uma atitude emocional. Saber escolher não é movido por paixões, como o Paulinho disse. É uma decisão racional também. É uma decisão que você toma baseado em quê? Em você observar como a pessoa trata outras pessoas, como essa pessoa se relaciona com Deus, como essa pessoa se relaciona com os pais dela, quais são os princípios dela em relação a dinheiro, quais são os princípios dela em relação a outras vertentes até. Mas, Paulinho, eu escutei uma frase, eu acho muito legal, e eu passo a bola para você complementar sobre isso. Isso é uma frase que diz que a gente não namora para casar, mas a gente casa para namorar. Tem razão isso aí ou não? Você sabe que, enquanto o Will falava sobre aquela proposta indecente que foi feita para ele e para a Carol, quando das vésperas do casamento, eu fiquei pensando exatamente isso. Não com esta frase tão sábia e filosófica, que só poderia ter sido dita por você, Arthur, mas eu fiquei pensando exatamente nisso. Daqui exatos 10 dias, eu completo 23 anos de casado. Daqui exatos 10 dias. E eu posso dizer uma coisa para vocês. A compatibilidade minha e da Flávia, ela é crescente no decurso dos anos. E quando eu falo compatibilidade, eu não estou falando apenas da compatibilidade na intimidade, embora também seja uma realidade. Mas a compatibilidade em todos os aspectos, naquilo que diz respeito à criação dos nossos filhos, naquilo que diz respeito à nossa relação com o ministério, naquilo que diz respeito à nossa relação com as demandas do lar, da casa, da família, naquilo que diz respeito à forma que nós lidamos com outras pessoas e com as demandas que estas pessoas trazem para nós. Né? Nós exercemos um ministério juntos. A minha esposa e eu exercemos um ministério juntos. A compatibilidade ministerial ela é crescente no decurso do tempo. Agora, tudo isso por quê? Por conta de um elemento chave e um elemento básico que, como eu disse lá na minha primeira fala, desde o período do namoro, ele deve ser o ponto de partida do sucesso de todo casal, que é o diálogo, que é o bate-papo, que é o sentar, trazer olho no olho, e quando as conversas forem agradáveis, ter conversas agradáveis. Quando as conversas forem difíceis, ter conversas difíceis. Não protelar o necessário. Né? Não protelar aquilo que é vital na vida do casal. Então, essa questão ela é imprescindível, ela é indispensável. Dito isso, então, eu volto na sua pergunta. A gente namora para casar ou a gente casa para namorar? Como eu disse, a gente namora para fazer aquele termômetro de
compatibilidade, né? Quando a Flávia e eu decidimos nos casar, eu não pedi a Flávia em casamento, né? Nós, por uma questão lógica, entendemos que era hora de casar, porque nós estávamos namorando há 3 anos, mais ou menos, e eu não aguentava mais fugir do ministério pastoral, né? Eu não aguentava mais saber que eu tinha um chamado para um ministério e me esconder desse ministério. E em um momento oportuno, então, numa conversa muito franca e acima de paixões, acima de projetos humanos, eu tive que conversar com a Flávia, e nesse tom mesmo, dizendo assim, olha, eu vou assumir o ministério, eu vou avançar para aquilo que eu sei que Deus quer da minha vida, e eu não sei aonde isso vai parar. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei como vai ser daqui 6 anos. Porque eu estava no começo de um ano, sabendo que naquele ano eu já começaria a trabalhar por conta de outros cursos preparatórios, como evangelista da igreja. Eu já começaria a trabalhar na igreja local, mas no ano seguinte eu teria seminário, nos 4 anos depois eu teria faculdade, e 6 anos mais tarde eu estaria indo, sabe-se lá para onde, se tudo desse certo. E na minha conversa com a Flávia eu disse, eu sei onde eu vou estar esse ano, porque esse ano as coisas não mudam muito. Eu sei onde eu vou estar o ano que vem. Eu sei que, a partir do ano que vem, nos 4 anos posteriores, eu devo estar em São Paulo, me formando em teologia, e depois disso eu não sei para onde eu vou. Então nós precisamos tomar uma decisão aqui hoje. E a decisão é, você vai comigo ou você vai ficar e nós não temos mais nada. 3 anos de namoro. A gente teve essa conversa numa pizzaria com a minha mãe sentada na mesa, olhando para os 2 lados, como se ela estivesse participando de uma novela mexicana em tempo real, né? E ali nós começamos a ponderar acerca daquilo, Arthur, que você colocou como a segunda decisão mais importante da minha vida e da vida dela. Porque eu estou falando de 2 jovens de 22 anos, 21 para 22 anos. Tá? Então, ali nós começamos a costurar uma decisão. E ali nós, apesar da idade tenra, tanto a Flávia como eu começamos a trabalhar muito cedo, a ajudar a família muito cedo, né, assumir responsabilidades muito cedo. Tanto ela quanto eu somos irmãos mais velhos, né? Então isso também tem um peso no sentido de cuidado e de participação do cuidado de quem vem depois. Então ali nós decidimos, ou começamos, né, o processo de decisão, que não demorou muito, e decidimos que de fato iríamos construir a vida juntos, e no ano seguinte nós estávamos então nos casando. Então essa realidade de uma tomada de decisão acima das emoções, pelo menos do meu ponto de vista, demonstra, Arthur, que a gente namora para alinharmos o foco. Mas quando a gente casa, aí a gente casa para descobrir o que é o legítimo namoro. Porque a partir deste... E aqui, mais uma vez, eu não estou falando apenas da questão da intimidade. Embora a questão da intimidade para o casal é uma bênção, né? É uma maravilha. É um presente, né? O Will, ele usou um termo... que você falou, Will? Né? Mas que queria dizer acerca da plenitude do casal. Qual foi o termo que você usou, Will? Você lembra? Não, completude. Ser completo. Tá. Ser pleno. Isso. Né? Enfim, essa ideia, né? É uma bênção a intimidade do casal. No entanto, eu penso que o tempo do namoro, ele tem, obviamente, o foco do casamento, precisa ser o pavimentar de uma
de um caminho que vai desembocar no casamento. No entanto, o casamento é o ambiente do namoro legítimo, né? Do namoro desimpedido, do namoro no qual existe, inclusive, a autorização, a bênção da carne, né? A bênção para que a carne também tenha a sua satisfação. Aquilo que antes do casamento, não pode ser vivenciado correndo o risco de cair naquilo que eu li em 1 Tessalonicenses mais cedo, quando a gente falava acerca de imoralidade. Ô Will, quero pegar um gancho com você. O Paulinho falou algo agora que achei sensacional, que é essa questão do namoro ser uma preparação para a plenitude, né? Para algo que mais extraordinário à frente. Uma outra frase que eu sempre escuto bastante, inclusive usei ela para a Liz quando ela era adolescente. Eu falava assim para ela: filha, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? É claro que a escolha é nossa, mas eu tendo a pensar que Deus, de certa forma, inclina o nosso coração para pessoas que têm um propósito parecido com o nosso, ou que vão complementar esse propósito. Você tem essa mesma visão? Você tem esse mesmo discernimento sobre Deus unir propósitos no lugar de pessoas? Eu costumo dizer que a única vez que Deus tentou fazer o Tinder Gospel foi com Adão e Eva, e ele, depois desse momento, nunca mais se meteu. Porque, na verdade, Deus ele une propósitos, e isso é muito importante porque resvala naquilo que nós chamamos de submissão. E o que é submissão? É estar debaixo da mesma missão. Então, é aquilo que o Paulinho estava comentando a respeito da Flávia. Então, a Flávia, ela entendeu a missão do Paulinho, abraçou o Paulinho e, com ele, o seu ministério. Agora, eu me lembro de um pastor amigo nosso, de nós três aqui, que ele estava noivo, ele é um missionário, e ele, estando noivo, a então noiva virou para ele e falou: olha, preste atenção numa coisa, quando nós nos casarmos, todas essas tuas viagens acabam, porque aí você vai ser o homem da casa. E naquele momento acendeu um alerta. E aí ele se separou dela, porque acima do matrimônio, acima dela, do amor por ela, estava o amor por Deus, o amor pela missão. E logo na sequência ele conhece a sua esposa, que abraça a sua missão. E olha que eu estou falando de missão. Então, ou seja, quando nós estamos diante de algo que toca a missão, o propósito, o plano, o desígnio de Deus para nós precisamos entender aquilo que Paulo vai falar sobre jugo desigual. Porque nós pegamos muitas vezes esse termo jugo desigual para falar a respeito do crente que casa com o incrédulo. Mas, a bem da verdade, o jugo desigual ele vai tratar de coisa muito mais profunda. E, para isso, a gente tem que ter a própria ilustração do que é o jugo, né? Que é aquela canga que é colocada em cima dos bois. Porque quando um boi quer ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda, eles ficam, né, ao ponto de que ninguém vai para um lado, ninguém vai para o outro, e traz uma estagnação. E essa estagnação traz um problema maior ainda, porque o propósito daquele agricultor, que era trazer frutos para aquele trabalho dos bois, não vai haver. Vamos trazer isso para o nosso relacionamento. Então, eu tenho duas pessoas cristãs em santificação, buscando a presença do Senhor, só que Deus ele tem um propósito para A e tem um propósito para B, e não se completam. Então, você começa a ver que há um jugo desigual aí. Mas o jugo desigual não é a pessoa que está em pecado e outra não? Não, é que eu estou falando de propósitos. Se o Paulinho não tivesse a Flavinha para auxiliá-lo, se você, Arthur, não tivesse a Priscila para te auxiliar, como da mesma forma a Carol, agora comigo, como que seria nosso chamado? Como seria o nosso ministério?
E aí vem um ponto importante. E eu me lembro, recentemente, não tão recentemente, mas uma pessoa lá na nossa igreja, ela se casou, e nisso que ela se casou, a pessoa, a esposa, começou a dominar o marido de tal forma. E parecia um encantamento. Um negócio maluco, demoníaco, Paulinho. Ao ponto desse homem um dia virar e falar assim: a tua esposa te tirou do teu caminho, te tirou do teu sonho, te tirou do teu ministério, porque ele era um pregador, e hoje você está desviado. E você, se você morrer hoje, você vai para o inferno. Se arrependa, volta para a igreja. Paulinho, o negócio foi tão demoníaco, e eu estou falando de pessoas no âmbito da igreja, que ele virou e falou assim: eu prefiro estar no inferno do que me divorciar da minha esposa. Olha que coisa maluca. O casamento ele foi feito de fato e de verdade para que a gente avance, para que a gente contribua junto. Mas nós temos que pensar em algo, que é o que eu falo para os jovens da nossa igreja. Eu não sou responsável pelos jovens, mas às vezes eles são malucos o suficiente para me perguntar as coisas. E eu falo algo assim, que o casamento ele começa no namoro. É no casamento, é no namoro que você vai ver atitudes, você vai ver a intensidade, você vai ver como que a pessoa ela se posiciona com os seus pais, ela vai trazer valores, princípios. E eu nunca me esqueço do pastor Alcemar, quando certa vez ele disse: você quer saber como o teu namorado ou tua namorada vai ser quando você se casar com ele? Chega de surpresa na casa dele ou dela, sem que ele saiba. E aí você vai ver como está a casa, como está o quarto, como ele trata sua mãe, como ele trata o seu pai, e ali você vai ver como ele vai te tratar. Recentemente, nós tivemos uma situação muito delicada com um casal na igreja. Nós estávamos fazendo um aconselhamento pastoral e o aconselhamento foi: olha, não é momento de vocês se casarem, vocês estão muito novos, é melhor que vocês agora se conheçam melhor. O noivo virou e falou assim: não, eu a amo e eu sei que eu vou poder sustentá-la. A menina, e eu estou falando menina propositalmente para demonstrar quão júnior ela era, ela falou: não, Deus falou para mim. E aí tem um negócio que, Paulinho, você sabe que isso dá um frio na barriga mais do que o Titanic batendo no iceberg, porque se Deus falou, acabou a conversa. Acabou a conversa, foi Deus que falou. 6 meses depois, esse casal busca eu e Carol. E a primeira fala da menina foi: por que que pastor Janduí não falou para que eu não casasse? E na hora, Paulinho, eu falei assim: você está sendo desonesta intelectualmente. Por quê? Porque o que que aconteceu, na verdade? Ele falou para você, e você falou exatamente isso. Então, como diz uma moça na nossa igreja, que ela é neurocientista, ela diz assim: você não pode fazer nada apaixonado. Porque tudo que você faz apaixonado, você não está vendo e nem ouvindo corretamente. E aí, Paulinho, eu imagino que dentro do gabinete pastoral você passa por maus bocados, porque os jovens estão com os hormônios à flor da pele. E a minha proposta para o dia de hoje, quando um jovem vem falar comigo, é que haja o cortejo. Você não precisa beijar, você não precisa se acalentar, principalmente porque, e aí vem uma pergunta que eu deixo aqui para você, Paulinho, porque uma coisa muito louca que a gente tem visto, pelo menos dos aconselhamentos que eu faço, é que enquanto a pessoa está namorando, está noiva, quer pular logo para dentro, quer logo namorar, quer, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas quando se casa, rapaz, o cara não comparece, a mulher tem dor de cabeça o tempo todo, e a gente não consegue entender. Ou seja, agora que você pode entrar no Éden, você fecha os portões do Éden. Então, assim, olha como os valores estão. Éden, porque Éden significa lugar de prazeres, Arthur. Entendeu? Entendeu? Então, e aí que a gente começa a entender muita coisa que Satanás está trabalhando. E nós precisamos ter cautela.
E nós três somos homens maduros e a gente tem que parar de, na hora de fazer um aconselhamento, ficar com muito frufru. Tá na hora da gente rasgar o verbo. De você chegar para o casal e falar: meu irmão, qual foi a última vez que você teve um ato sexual com ela? Qual foi a última vez que você foi carinhoso com ela? Qual foi a última vez você, mulher, que você o desejou? Para terminar aqui, eu estava dando um aconselhamento pastoral, a esposa me procurou, falando assim: ó, meu marido não me procura faz mais ou menos 6 meses. Eu falei: rapaz, 6 meses? De duas uma, ou esse cara tá subindo pelas paredes, esse cara tá traindo ela. Eu chamei esse cara para conversar. Paulinho, eu cheguei na padaria, não deu tempo de chamar o café. Eu fiz assim, e não estou mentindo, não estou exagerando. Eu fiz assim para a garçonete, ele sentou na minha frente e ele começou: você sabe por que a gente não tem relação? E vomitou tudo. Aí eu assim para a garçonete: não, eu só quero um café e um misto quente. Eu virei para ele e falei assim: rapaz, você já chegou a conversar isso com ela? Ele falou para mim assim: é impossível falar com a minha esposa. Passaram-se 3 meses, Paulinho. O marido procura essa mulher para ter relação sexual. Ela me liga: você não acredita, ontem o meu marido me procurou. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Não, não é assim. Vai chegar chegando? Eu falei: minha irmã, você tá achando que teu marido é o Brad Pitt? E você é a Angelina Jolie? Você tinha que ter abraçado. Não, mas não é assim que funciona. Eu falei: minha irmã, posso falar uma coisa? Nosso aconselhamento acaba agora. Na verdade, você é uma mulher rixosa e você está destruindo o seu casamento. Você sabe, Paulinho, deixa eu fazer uma ponte para você. Eu acho que tem uma questão importante aqui que eu acho que a gente precisa resgatar esse tema. O senhor pegou um gancho agora maravilhoso, que é essa questão do contexto do sexo dentro do relacionamento. E aí, por que eu não estou usando a palavra casamento? Porque eu quero falar do assunto o antes e o depois. E durante muitos anos, esse assunto é um tabu dentro da igreja. É um tabu, é igual o desenho que tem da Disney, né? Assim, nós não falamos, né? Tem a música da casinha lá que fala isso aí. Mas, assim, durante muitos anos, isso é um assunto que é um tabu dentro da igreja. E, por incrível que pareça, eu não sei se com vocês aí é diferente, né? Mas, durante o curso de noivos, por exemplo, eu não sei em que momento isso é trabalhado. Agora, a gente passa a adolescência inteira ou falando para os nossos filhos adolescentes ou falando para os adolescentes da igreja que esse é um assunto proibido, que esse é um assunto que não deve ser falado. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem medo de chamar a atenção para esse assunto e aí ter que dar respostas ou ter que dar respaldo para algo que às vezes não é tão simples de fazer. E aí, cara, a gente não está falando, gente, talvez de um contexto exclusivamente de uma igreja onde todo mundo é 100% comportado. Não. São pessoas, são adolescentes que têm que lidar com essa situação na escola, que têm que lidar com essa situação na rua, tem que lidar com essa situação com um grupo de amigos no shopping. E esse adolescente, ele é constantemente bombardeado sobre esse assunto em rede social, em novela, em televisão, em tudo quanto é lugar. E se a gente, como mais maduro, mais responsável, a gente não ocupa esse lugar de instrução, né, que é importante, a gente corre o risco de esconder um assunto a ponto de, quando chegar dentro do casamento, esse assunto continuar sendo um tabu. Porque ele continua entrando num viés que ele pode ser puramente biológico, ou puramente emocional, ou puramente comportamental. Enfim, tem vários caminhos aqui. O Paulinho vai poder falar com mais propriedade de atendimentos como esse, por exemplo, que surgiram ao longo desses últimos anos em que ele é pastor. Mas, estava conversando aqui esses dias com a Priscila sobre este assunto. A gente tem uma filha aqui de 18 anos, né? E aí, quando ela fez 15 anos, a gente fez uma aliança com ela, fez um acordo com ela, de que até o momento em que ela atinja a maioridade, que aconteceu o ano passado, ela não estivesse focada em namoro e contasse com pai e mãe
como aliados na escolha desta pessoa quando ela aparecesse no futuro. Essa aliança, esse jogo de equipe que a gente fez aqui, tem um resultado muito positivo, porque hoje a Liz, quando vai conversar com a gente, ela não esconde algumas situações da gente. Pô, pai, eu vi hoje um rapaz na faculdade, achei ele bonito. Pai, hoje eu estava no trabalho, um cara veio e veio me paquerar, e trouxe uma situação tal. O que vocês acham? E a gente começa a fazer uma série de perguntas. O rapaz é assim, o rapaz é assado, o comportamento dele é A, B, ele é cristão, não é, enfim. Se a gente omite esse assunto, a gente vai fazer com que os nossos filhos busquem essas informações em outros lugares. E que esses lugares não bebem das mesmas fontes que a gente bebe. E isso é um risco. Quando a gente não ocupa alguns espaços, aí eu quero usar um gancho que o Paulinho usou semana passada enquanto está falando de política, né? Se nós não ocuparmos esses espaços de diálogos com os jovens, outros vão ocupar esse espaço e vão trazer para os nossos jovens instruções que não têm nada a ver com a palavra. E a gente tem casamentos distorcidos no futuro, onde você acha, por exemplo, alguns creem, por exemplo, que a mulher faz um favor para o marido quando tem intimidade com ele. Né? Então, assim, ele comportou direitinho, ele fez as coisas de casa, ele arrumou, me ajudou com a louça, me ajudou com as crianças, então ele ganha o biscoitinho dele, se é que vocês me entendem. Né? Então, quando você trabalha dentro de um casamento, abordando o tema sexualidade num dualismo de tarefa e recompensa, a gente diminui muito o valor desse assunto dentro do casamento. Só que, ao mesmo tempo, se a gente não traz esse assunto antes, a gente cria uma lacuna. E aí o que eu quero dizer com isso? É claro que nós não temos que incentivar um comportamento sexual precoce nos nossos filhos, ou nos adolescentes, ou nos jovens. Mas, se o nosso filho, a nossa filha, ao encontrar uma pessoa do sexo oposto, não tiver a mínima tensão sexual, tem alguma coisa errada também. Porque é uma fase em que eles estão com os hormônios a pleno vapor. E a gente tem que saber ensinar para os nossos filhos a como lidar com esse impulso. Porque se o corpo está a pleno vapor, a parte intelectual do jovem ainda é imatura. E é por isso que ele não sabe lidar com esses dilemas. Quando se entrega às paixões, como vocês disseram, é aí que acontecem os erros. Então, Paulinho, eu quero jogar essa bola para você, da importância da gente trabalhar com esse assunto com os nossos adolescentes. Trabalhar esse assunto não só sobre escolher, saber escolher o parceiro ideal, a parceira ideal, mas também de saber lidar com essas tensões sexuais naturais dessa faixa etária. Arthur, você tocou no ponto de partida que eu iria usar, que foi essa fala da nossa parola da semana passada, né? Se nós não ocuparmos alguns lugares, outras pessoas com valores diferentes dos nossos e alguns bastante decaídos vão ocupar. No assunto sexualização jovem, juvenil e até mesmo infantil, já tem muita gente de valores corrompidos ser colocados em paralelo com a palavra do Senhor. Já tem muita gente de valores corrompidos ocupando esse espaço. Então, é o tipo de assunto que nós não podemos deixar de privar os nossos adolescentes, até mesmo, né, os nossos pré-adolescentes de ouvir. Né? Claro, para com as crianças, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos. A Alice, ela está naquela fase de transição da infância para a pré-adolescência. Ela vai fazer 11 anos daqui 3 meses. E ela está nessa fase de transição. A menina, ela é muito mais rápida do que o menino em algumas questões de raciocínio lógico, pega as coisas com uma facilidade muito grande. Né? O meu Gabriel, ele está com 16, vai para 17 esse ano. E alguns assuntos eu precisei já começar a conversar com ele, quem sabe ali quando ele estava com 12, 13,
né, e começar a participá-lo acerca de algumas realidades, para que ele não viesse a ser influenciado pelo mundo, pelas fontes externas que, porventura, ele tem. Então, de fato, um grande equívoco é classificar este assunto como um tabu. Né? Um grande erro. E parece que influenciadores da nossa geração, por exemplo, porque eu ouvi os influenciadores da nossa geração, eles estavam na TV, né? E eu ouvi na TV, você ouviu, Arthur, o Wilson ouviu, muitas vezes este assunto ser tratado a partir de próprios influenciadores seculares como um tabu. Olha, nós vamos tratar de um tabu aqui, vamos falar de sexo hoje, né? E traziam pontos de vista que partem de um mundo corrompido, muitos pontos de vista reprováveis, mais uma vez, se colocados em paralelo à palavra do Senhor, mas os próprios que traziam estes assuntos os traziam como um tabu. Como quem diz assim, ó, não fica falando desse assunto não, mas hoje a gente vai dar uma escapadinha, vamos falar, só que aí impregnavam com valores corrompidos. Então, o pouco que se falava era de pouco proveito, né? Agora, por que eu digo que esse assunto não pode ser tratado como um tabu? Poxa, 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 3, a palavra fala assim, ó, o homem e a mulher, eles não podem se apartar no contexto sexual, tá? No contexto da relação sexual. O texto fala, o homem e a mulher não podem se apartar a não ser por mútuo consentimento. Gente, como é que a gente chega num mútuo consentimento? Cara, é sentar na mesa, olho no olho, conversar, bater papo, sabe, colocar prós e contras, colocar o propósito disso, e o texto traz um propósito específico, em 1 Coríntios 7,3, fala assim, ó, para reservar-se a um tempo de oração, para reservar-se a um tempo de consagração, né? O texto pressupõe a ideia da consagração como uma ideia de abstinência, né? Inclusive a abstinência sexual. Mas isso só por mútuo consentimento. Isso significa que, inclusive, as minhas abstinências podem pressupor isso. Mas depois de muita conversa, depois de muito bate-papo. E o próprio texto fala, porque a nossa carne grita, a carne do homem e da mulher, do marido e da esposa, em algum determinado momento grita. O Wilson falou deste casal que ele aconselhou, que a mulher chega e fala, faz 6 meses que meu marido não me procura, e o Wilson fala, das duas, uma. Ou ele está procurando outra, ou ele está subindo pelas paredes, a carne do cara está gritando. Né? É natural. Por quê? Porque é feito para isso. O sujeito ele é feito para isso. A mulher é feita para isso. Né? Um é feito para o outro. Mais uma vez, esse texto de 1 Coríntios 7,3 ele é genial. Né? Ele é importante ser lido pelos casais que querem alinhar o casamento e que querem dar um pontapé inicial em uma boa dinâmica de diálogo, em uma boa dinâmica de bate-papo. Né? O homem e a mulher são feitos um para o outro. Então, a partir do momento que essa realidade do mútuo consentimento, do diálogo, do sentar, olhar nos olhos, não acontece, então a gente já levou para dentro do casamento uma mentira que jamais poderia ser encontrar espaço, que é a mentira de que falar de sexo é um tabu dentro do casamento. Né? Você citou, Arthur, o pastor Cláudio Duarte, né? Eu tenho algumas ressalvas em referência a algumas posições teológicas. No entanto, tem uma coisa que ele fala, né, um símbolo que ele usa, né, que eu acho um tanto quanto interessante, eu já vi outros, como Josué Gonçalves, usando, né, e eu acho um tanto quanto interessante. A fala dele é a seguinte, olha, se você quer fazer uma fogueira de noite, você tem que juntar graveto desde manhã. Né? Você tem que começar a juntar graveto desde manhã. E, de fato, o casado sabe que é assim que funciona. Um elogio, uma mensagem no decurso do dia, sabe? Um carinho, né? Uma carícia. Inclusive, deixa eu, né, colocar aqui uma questão importante. Principalmente para namorados, tá?
O sexo não é apenas a penetração do órgão genital masculino para com ou no órgão genital feminino. O sexo ele é um conjunto de carícias. Ele é um estado, né? Ele não é apenas um ato, ele é um estado. Ele precisa ser um estado de entrega, um estado de propósito de gerar no outro bem-estar. É um estado. A partir do momento que ele torna-se apenas carnal, ele se tornou um sexo mundano. Agora, se nós entendemos a relação sexual como um estado no qual o casal se permite avançar e chegar, e precisa chegar, este estado de estar ali pelo outro, então nós estamos entendendo a profundidade do que é uma relação. E vamos perceber que a relação ela vai muito além da penetração em si. Né? Portanto, casais que ainda não são casados, cuidado com as carícias. Porque carícias, elas são uma bênção para o casal casado. Carícias, elas são uma bênção porque elas pavimentam o caminho deste estado que é a relação sexual. Pavimentam o caminho, porque fazem parte desta relação. Né? Agora, a partir do momento que elas são vivenciadas fora do contexto autorizado pela palavra, que é o estado do matrimônio, aí a gente cai naquele problema, né, que é mencionado ou que é, quem sabe, evitado ali a partir de Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4, a palavra fala assim: bendito ou digno de honra, digno de veneração em algumas traduções, seja o leito sem mácula, seja o estado do matrimônio. Né? O que é um leito sem mácula? O leito sem mácula é o relacionamento no qual nenhuma mancha faz parte, ou do qual nenhuma mancha faz parte. Agora, existem algumas coisas que, quando tiradas do contexto do matrimônio, elas vão ser manchas, elas vão ser sujeiras. Então, casais de namorados, muito cuidado, para que vocês não maculem a vida de vocês com aquilo que, no momento do casamento, na realidade do casamento, já não vai mais ser mancha e mácula. Né? O leito sem mácula não pressupõe apenas questões reprovadas, práticas reprovadas. O leito sem mácula pressupõe as coisas no seu devido lugar, no seu devido tempo. Né? Então, eu creio que parte dessa prerrogativa, Arthur. Como dizia um exímio desembargador que estava conosco até um tempo atrás, siga o relator. Xandão, beijo, saudade de você. Gente, aqui teria assunto para mais 1 hora de conversa, frouxo. Mas nós vamos precisar parar essa parola aqui, então obrigado porque você esteve conosco durante essa 1 hora aqui que nós tivemos juntos. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar de volta com mais um assunto inédito, com mais uma parola aleatória. Se você gostou desse conteúdo, já clica aqui no joinha, já assina nosso canal. A gente também está lá no Instagram, segue a gente lá, @osparoleiros. Tem tudo aquilo que a gente tem produzido nos últimos 6 anos aí à disposição e totalmente gratuito para você. Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, meninos! Até!